Olá, sou Vana Paranhos, enfermeira, coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Cidade de São Paulo, no Brasil. Neste módulo, vamos falar sobre as estratégias corretivas e o fechamento do ciclo. As informações desta apresentação foram baseadas no Manual de Diretrizes para o Desenvolvimento de Programas de Qualidade no Atendimento ao Trauma da Organização Mundial da Saúde, estão disponíveis no link abaixo. O principal objetivo de aprendizagem deste módulo é fornecer um entendimento básico de diretrizes, fluxogramas e protocolos de estratégias corretivas, educação direcionada, aperfeiçoamento de profissionais específicos, melhoria dos recursos, instalações ou comunicação. Vamos falar de como fechar o ciclo e a conclusão. A base essencial de um programa de melhoria de qualidade bem-sucedido é o desenvolvimento e a instituição de estratégias corretivas para lidar com problemas identificados. Quais são essas estratégias? O aprimoramento de diretrizes, fluxogramas e protocolos, educação direcionada, aperfeiçoamento de profissionais específicos, melhoria dos recursos, instalações e comunicação, e como parte do programa de melhoria de qualidade, essas estratégias devem ser avaliadas e documentadas. Vamos falar então das diretrizes, fluxogramas e protocolos de estratégias coletivas. As diretrizes são geralmente desenvolvidas por sociedades de especialistas, como uma declaração de consenso desenvolvida para auxiliar na tomada de decisão clínica, geralmente com foco no diagnóstico e no tratamento. Essas sociedades envolvidas no atendimento ao traumatizado são atendimento ao trauma, paciente cirúrgico, paciente crítico, medicina de emergência, entre outras. Todas elas têm o objetivo de educação e dispersão do conhecimento sobre o tema do cuidado adequado. As diretrizes de prática publicadas fornecem documentos baseados em evidências, dos quais fluxogramas e protocolos específicos da instituição podem ser desenvolvidos. Então, vamos falar das semelhanças entre os fluxogramas e protocolos. Ambos expandem as diretrizes práticas e são usados como instrumentos para o cuidado direto, direcionando o tratamento. O objetivo dos fluxogramas e protocolos é diminuir a variação da conduta nos tratamentos clínicos. Existem também diferenças. Os protocolos costumam ser específicos de cada instituição e consistem em uma descrição passo a passo em forma de algoritmo dos procedimentos para solucionar um problema ou obter o resultado desejado. O fluxograma implica em coleta e monitoramento contínuos dos dados. Os protocolos podem ou não incluir um componente de monitoramento contínuo e avaliação de dados. Um exemplo de protocolo específico para o trauma seria um protocolo de transfusão maciça, para diminuir a variabilidade na proporção de glóbulos vermelhos transfundidos para o volume de fatores de coagulação. Um protocolo de transfusão maciça pode ser projetado com base em dados existentes sobre as melhores práticas e usado como uma ferramenta de cabeceira para orientar a administração de produtos sanguíneos em pacientes com hemorragia. A educação continuar, a educação direcionada como parte da estratégia corretiva. A educação direcionada é usada para introduzir novos ou modificar procedimentos existentes para diagnósticos e tratamento. Quais são essas estratégias? As oportunidades educacionais, elas incluem métodos já existentes, como visitas diárias à beira-leito, visitas de departamento, conferências agendadas regularmente e apresentação de casos ou discussão de mortes recentes. Outros métodos menos rotineiros, mas também de excelente qualidade, são o Journal Club regular e o Clube de Leitura Direcionada, que servem para destacar e discutir abertamente publicações influentes ou controversas, bem como grupos de leitura de temas específicos.
Outras opções educacionais alternativas incluem boletins informativos, pôsteres e vídeos das sociedades especialistas ou ainda do Ministério da Saúde. Muitos desses materiais educativos não requerem a presença física de um profissional numa reunião agendada e, portanto, podem ser acessados quando conveniente. Um exemplo típico de esforço educacional no processo de aprimoramento de desempenho é a discussão de óbitos recentes por trauma. O processo de aprimoramento de desempenho pode revelar que existe um problema em relação aos pacientes com fraturas pélvicas. Uma série de mortes secundárias a fraturas pélvicas e hemorragia pélvica associada podem ser descobertas como parte da técnica do processo de aprimoramento no painel de revisão de mortes evitáveis. Então, o processo de melhoria de qualidade identifica um problema. Qual é a possível estratégia corretiva para esse problema? Um método que potencialmente diminui a mortalidade secundária à hemorragia pélvica é a redução externa precoce e a estabilização da fratura no pronto-socorro. Um método simples, facilmente disponível e econômico para a estabilização é a amarração com lençóis. Embora o conceito seja relativamente simples e barato, as especificidades reais de onde e como aplicar o lençol podem ser efetivamente passados à equipe numa sessão de ensino direcionada, que deve incluir a prática direta dos aspectos técnicos e deve incluir também uma sessão de perguntas e respostas sobre as indicações, vantagens e desvantagens do uso da técnica do lençol em pacientes com fratura pélvica. Um outro método de educacional são as conferências educacionais conjuntas. Muitas vezes elas são realizadas em conjuntos dos serviços que estão intimamente envolvidos no atendimento ao traumatizado. Essas conferências podem ser um meio valioso de disseminar o conhecimento e podem servir também como uma plataforma para estabilização de relações amigáveis. Podem envolver 2 ou mais serviços, como cirurgia geral, medicina de emergência, anestesiologia, ortopedia, neurocirurgia e outros. Normalmente não é possível, nas circunstâncias estressantes que muitas vezes cercam o doente gravemente ferido, essas discussões devem acontecer, então, de uma maneira externa ao atendimento. Essas conferências elas são úteis para criar um fórum, para fornecer um feedback sobre os resultados, tanto os bons quanto os ruins. Os profissionais que tiveram uma importante responsabilidade pelo atendimento ao doente num determinado momento, mas que não continuam cuidando do doente ao longo da sua internação, precisam ter conhecimento desses resultados. Gera um ambiente não estressante, constrói relações positivas quando a contribuição de um determinado profissional é reconhecida publicamente e a valorização é expressa. Reconhecer publicamente sucessos em um contexto educacional torna mais precisas e construtivas discussões francas sobre resultados ruins. Muitos centros de trauma mantêm o Journal Club em conjunto com outras especialidades em um local longe do hospital e fornece uma oportunidade amigável e não ameaçadora para os médicos interagirem sem as constantes demandas do ambiente hospitalar. Mesmo que realizadas com pouca frequência, 3 ou 2 vezes ao ano, essas oportunidades podem ter um impacto positivo, significativo e durável, melhorando a comunicação, a interação entre os profissionais e a qualidade do cuidado. Aperfeiçoamento de profissionais específicos. Embora a maioria das estratégias corretivas abordem questões do sistema, ocasionalmente é necessário a abordagem de ações de um profissional específico. Quando isso é necessário? Às vezes em relação a questões
particularmente problemáticas ou ainda a um padrão de desempenho inaceitável. É importante enfatizar que essas estratégias corretivas direcionadas têm sempre que ser de maneiras construtivas. Quais são as estratégias para tratar individualmente um profissional? O aconselhamento, o treinamento adicional, ou, quando nada disso resolver, alteração ou de privilégios e salários. O aconselhamento ele pode ser realizado pelo chefe do hospital, chefe do departamento médico ou por um gerente de enfermagem, quando o profissional fizer parte da equipe de enfermagem. Deve ocorrer em tempo hábil, após qualquer incidente que mereça uma intervenção. As discussões são melhores realizadas no privado ou ainda em pequenos grupos, se mais de um indivíduo estiver envolvido. As discussões devem ser documentadas e deve haver um seguimento. Pode ser muito difícil, mas necessário. Tendo em vista a teoria do comportamento padrão, quaisquer respostas positivas ou reações como resultado do aconselhamento devem ser reconhecidas e recompensadas, a fim de otimizar a eficácia do processo e reforçar padrões de comportamento positivos. Se surgirem problemas técnicos na assistência, os profissionais podem ser encaminhados para cursos intensivos e altamente específicos que enfatizam o gerenciamento clínico. Ou ainda eles podem ser encaminhados para um treinamento adicional para melhorar o comportamento, quando é necessário a resolução de conflitos que apresentam interações negativas em condições estressantes. Em raras ocasiões, é necessário que se façam mudanças de privilégios ou ainda o desligamento do hospital, quando os esforços para efetivar mudanças positivas em um determinado funcionário, por meio de aconselhamento e treinamento, não são bem-sucedidos. Tais extremos são estratégias corretivas incomuns e requerem implantação no alto escalão dentro do hospital. As restrições de privilégios ou a demissão do atendimento aos doentes devem ser reservadas para ocasiões em que outros planos corretivos falharam. O potencial de demissão ou restringir ou negar privilégios reforça a necessidade de integração do programa de aprimoramento de desempenho do trauma com o programa de qualidade hospitalar. O potencial de demissão também enfatiza a importância de documentar quaisquer estratégias e esforços corretivos prévios implementados para melhorar o desempenho, a fim de evitar controvérsias. Melhoria de recursos, instalações ou comunicação como parte das estratégias corretivas. Muitas vezes, uma falta ou deficiência crítica de recursos vai interferir repetidamente no processo de cuidar de um doente. Isso pode, por sua vez, implicar na deficiência que precisa ser melhorada, por meio de organização e planejamento, sem uma necessidade de soluções de alto custo. Um exemplo é garantir que recursos necessários em situações de emergências estejam prontamente acessíveis, como, por exemplo, criar uma bandeja de via aérea difícil com múltiplas opções de dispositivos para obter uma via aérea na emergência. Ou ainda, projetar um material de via aérea cirúrgica, que esteja sempre disponível caso outros meios falhem. Os problemas de comunicação geralmente podem ser resolvidos com soluções simples, como o uso de crachás com letras grandes, para que seja feita a identificação durante uma reanimação ou situações com múltiplas vítimas, fornecer telefones celulares para a equipe de plantão ou para a equipe cirúrgica, então deixar um celular para a enfermeira e o anestesista de plantão pode facilitar a liberação de uma sala cirúrgica na emergência.
ou ainda o uso de rádio dentro do hospital. Como fechar o ciclo? A melhoria de qualidade deve demonstrar que as ações corretivas tiveram o efeito pretendido. Fechar o ciclo implica que o processo ou resultado foi medido após a implementação das estratégias corretivas e que a melhoria foi demonstrada. Alguns ciclos podem nunca ser completamente fechados, mas podem exigir um monitoramento e esforços contínuos para melhorar continuamente os problemas. Um processo de melhoria de qualidade em trauma pode identificar uma área para melhoria na disponibilidade oportuna de produtos sanguíneos aos doentes. Se um hospital tiver um banco de sangue disponível, um processo de comunicação padronizado, como com rádio, como falamos há pouco, para obter produtos sanguíneos, pode ser instituído como uma estratégia corretiva. A criação ou atualização do protocolo de comunicação com o banco de sangue seria um exemplo de fechamento de ciclo. No entanto, esse tipo de fechamento exigiria monitoramento contínuo, toda vez que o protocolo fosse ativado para garantir que o processo de obtenção de produtos sanguíneos em tempo hábil continuasse a atender às necessidades do doente e dos profissionais. Para concluir, as estratégias corretivas são parte do processo, são base essencial de um programa de melhoria de qualidade bem-sucedido. Essas estratégias devem demonstrar que alcançaram as metas pretendidas. Fechar o ciclo implica que o processo ou resultado foi medido após a implantação da estratégia corretiva e que a melhoria foi demonstrada. Uma base essencial de um programa de aprimoramento de desempenho bem-sucedido é desenvolver e instituir essas estratégias corretivas para enfrentar problemas identificados e, em seguida, avaliar e documentar a eficácia dessas estratégias. Estas são as referências que foram utilizadas para a elaboração desta aula. E fica como sugestão para as equipes de um treinamento criar uma lista de exemplos de estratégias corretivas implementadas no local do trabalho, nos seus serviços, identificar as áreas nas quais essas estratégias podem ser eficazes. Quais estratégias? Essas que nós falamos até agora: diretrizes, fluxogramas e protocolos, educação direcionada, aperfeiçoamento de profissionais específicos, recursos, instalação e comunicação. Então, fica a dica aí de um exercício para a sua equipe. Muito obrigada, era isso que eu tinha para falar sobre o assunto. Assista também o próximo módulo, que é o módulo 7, que vai abordar a importância dos dados e o papel dos registros hospitalares. Obrigada.